Olá, meus queridos! Olha o que tem hoje. Parte 2 do vídeo de derivadas. Agora a gente vai falar mais sobre a aplicação, dar alguns exemplos, fazer aquelas derivadas das funções mais clássicas e que aparecem em toda derivada que você for fazer, vai ter essas funções. O negócio é que nas que são um pouquinho mais avançadas, você vai ter que fazer isso várias vezes e várias delas. Você vai ter vários tipos, você vai ter que fazer várias vezes de cada um. Então é como se fosse um Lego. Você vai montando bloquinho em bloquinho e você vai conseguindo fazer todas as derivadas que existirem. Beleza? Então, como foi falado no último vídeo, eu falei sobre a aplicação da derivada. Vou de quadrado é isso. A aplicação da derivada é exatamente encontrar. Vou falar logo aqui para eu poder escrever depois, porque senão eu esqueço. É encontrar a equação que descreve o coeficiente angular de uma curva em cada um dos seus pontos. Então, se eu tenho uma curva desse tipo, então se eu fizer a derivada primeira, então se isso aqui é uma função f de x, a função, a derivada primeira dessa função, ela vai escrever exatamente um coeficiente angular da reta em cada um desses pontos. Então, se por exemplo escolher um x igual a x1, aqui eu terei um coeficiente angular. E aí, se eu aplicar esse x1 nessa função aqui, na derivada primeira, eu vou ter exatamente o valor dessa reta tangente a essa curva, ok? Então, beleza, essa é a aplicação. Vou terminar de escrever para ficar bem mais massificado. Então, encontrar a equação que descreve o coeficiente. Lembrando que é um coeficiente angular, não é a função por completo, certo? Você vai ter que ainda achar o resto da função. Coeficiente angular. Depois vocês vão entender melhor isso que eu falei agora. De uma curva em cada um de seus pontos. Tá lá. Essa é a aplicação da derivada. Então você vai pegar uma função qualquer e vai achar as suas. Diabo de papel é isso. E vai achar a equação do coeficiente angular em cada um dos seus pontos. Beleza? Show de bola. Então vamos direto para as derivadas das funções mais básicas, que elas são realmente o que importa na hora de fazer uma questão. Primeiro, o tipo f de x igual a uma constante. Isso aqui é uma derivada bem básica, porque se você imaginar uma função em que é um f de x igual a alguma constante, você vai ver que é uma função desse tipo aqui, ó. Desse jeito aqui. Ela é sempre uma reta paralela ao eixo x. Então, obviamente, se você pegar qualquer ponto dessa reta, o coeficiente angular vai ser zero, porque significa que ela não tem inclinação. Beleza? Resumindo, a derivada de qualquer função constante é zero. Então, f' de x igual a zero. Então, para funções do tipo f de x igual a uma constante, a derivada primeira é igual a zero. A derivada segunda também seria igual a zero, porque a derivada de zero continua sendo zero. A derivada terceira, assim sucessivamente. Sempre é igual a zero. O segundo tipo vai ser o tipo de um x elevado a um n. Ok? Isso aqui aparece muito, muito mesmo. E a lógica é o seguinte. Toda vez que você faz uma derivada, que é de um tipo x elevado a alguma coisa, o que vai acontecer é que aquele expoente vai virar um coeficiente e o expoente vai diminuir em uma unidade. Então vai ficar dessa forma aqui. F' de x é igual. Esse n vai vir aqui para baixo, multiplicando. A base continua sendo x. E aqui em cima vai descer uma unidade. Então fica n menos 1. E isso não importa se n é positivo, negativo, se é inteiro. Enfim, não importa nada disso. Você vai poder aplicar isso para
qualquer n. Eu vou só abrir a porta aqui. Ai. Ai. Tô com dor nas costas. Ok. Agora a próxima são as funções trigonométricas. Pelo menos a seno e cosseno, que é mais básica. F de x igual a seno de x. Isso daqui é uma derivada. Vou fazer logo as duas ao mesmo tempo. Na verdade, vou fazer todas. Todas não. As quatro principais. F de x igual a seno de x. F de x igual a cosseno x. Fx igual a menos seno de x. E f de x igual a menos cosseno de x. Qual a lógica? Método prático. Vou mostrar um método prático para você resolver isso. Você vai desenhar o ciclo trigonométrico no seu papel. Fazer aqui o eixo do seno, o eixo do cosseno. Esse aqui é o cosseno, esse aqui é o seno, certo? Claro, se você estudou trigonometria, você sabe que para o eixo do cosseno, esse ponto aqui significa o 1, né? É a coordenada x, entre aspas, se fosse um plano cartesiano xy. Então aqui vale 1. Se aqui vale 1, aqui vale menos 1, que é exatamente menos o cosseno. Então esse ponto aqui é menos cosseno. Vou escrever só cosseno. Analogamente, para o seno, isso aqui vale 1. Então aqui vai valer menos 1, que é exatamente menos o seno. Beleza? Então, qual a lógica das derivadas das funções trigonométricas da forma seno ou cosseno? É o seguinte: se f de x é igual a seno de x, então f' de x é igual a cosseno de x. Se f de x é igual a cosseno de x, o f' de x vai ser menos seno de x. E assim sucessivamente, vai ficar dando essas voltas. Então, isso aqui é o que acontece. Então, aqui você derivou, aqui você derivou, aqui você derivou e aqui você derivou. Então, a resposta para esses exemplos aqui é que esse aqui vai ser cosseno x, esse aqui ó, vai ficar menos seno x, esse aqui, menos seno x, vai para menos cosseno de x, e menos cosseno de x vai para seno de x. Okay? Então, essas são as respostas. É bem simples. Você vai usar o ciclo trigonométrico para resolver essas derivadas. Bem interessante. Beleza? Então, vamos para a próxima. Essa é mais interessante. Agora é do tipo f de x igual a elevado a x, ou seja, é uma função exponencial. Note que agora, diferentemente daquela primeira, diferentemente disso aqui, o x não está na base, ele agora é expoente. Para fazer essa derivada, é o seguinte, f' de x igual a, você vai repetir a função toda e vai multiplicar pelo ln da base, pelo logaritmo neperiano. De modo geral, quando você for fazer uma questão que você vai ter que fazer uma derivada de uma função exponencial, geralmente essa base, esse número a, vai ser o número de Euler, geralmente. Porque quando aparecer o ln de E, isso aqui é igual a 1. Né? Porque ln de E é nada mais do que o log na base E do E. Então isso aqui é igual a 1. Eita. Ok? Isso significa que se eu tenho uma função f de x igual a Euler elevado a x, f' de x vai ser igual a Euler elevado a x vezes o ln de E, que é igual a 1. Então, a função é igual à sua derivada. Da mesma forma que se eu fizer a derivada segunda, vai ficar do mesmo jeito. Enfim, assim sucessivamente. Então, se uma questão por acaso disser f de x igual a e de x,
elevado a x. Aí te pergunta a derivada 2026 de x. Quanto? Então isso aqui, a resposta é olha elevado a x, porque ela nunca muda. E claro que se uma questão for te perguntar alguma coisa absurda, sempre vai ser o ano que a gente está. Então se a gente está em 2026, se acostume que vai aparecer muito 2026 nas suas contas. Todo ano isso acontece. Ano passado destruíram, porque 2026, 2025 era um quadrado perfeito. E eu vi poucas questões envolvendo quadrados perfeitos. Droga. Acabou. Essas são as derivadas das funções básicas. A função constante, a função potenciação, as funções trigonométricas mais clássicas e a função exponencial. Agora vamos para os exemplos, exercícios, enfim. Primeiramente, f de x, vou até botar numeração. 1. F de x igual a x elevado a 5. Encontre derivada primeira de f de 1 mais a derivada segunda de f de 2. Você precisa dessa soma, ok? Esse é o primeiro exercício. Eu vou resolver logo, porque senão não vai ter espaço. Então a resposta é o seguinte. Isso aqui se enquadra naquela nossa segunda, eu acho, que é a de potenciação. E aprendemos que se uma função f de x é igual a x elevado a n, então a sua derivada vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1. Beleza? Então, claro, se a nossa função f de x é igual a x à quinta, aplicando essa nossa regrinha, vai ficar 5 vezes x elevado a 4. Isso aqui é o f' de x. A derivada primeira. Show! Agora sabemos a derivada primeira dessa nossa função. Aí como é que vamos descobrir a derivada segunda? Vamos usar a mesma regra. A diferença é que a gente vai multiplicar o 4 por 5 agora. Não vai mudar praticamente nada. Então esse 4 vai cair multiplicando, vai continuar 5. Só que agora o 4 vai cair, então vai ficar aqui vezes 4. E o x é elevado a 4 menos 1, que é 3. Então esse aqui é 20 vezes x à terceira. Então essa aqui é a nossa derivada segunda. Claro que a questão está pedindo essa sominha. Então vamos lá. f' de 1, substituindo x por 1, fica 5. E aqui, substituindo x por 2, fazendo f de 2, vamos ter 20 vezes 2 ao cubo, que é 8. Então 8 vezes 20 é 160. Então essa soma f' de 1 mais f duas linhas de 2 é igual a 165. Eita. Beleza. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, temos o seguinte. G de x é igual a raiz de índice 7 de x. Tá aí. Como que a gente resolve? Isso aqui, querendo ou não, também é uma função do tipo potenciação. Então vamos resolver tradicionalmente usando a regra de tomba o expoente e diminui um do expoente, ok? Porém está num formato meio estranho, e aí claro que eu vou passar isso aqui para o formato de fração, expoente de fração, e aí a gente pode usar a mesma regra. F', quer dizer, G' de x é igual a 1 sétimo vezes x elevado a isso aqui menos 1, fica menos 6 sétimos. Então essa aí é a resposta. Se você quisesse melhorar, poderia fazer o seguinte. Vamos lá. Se o expoente está negativo, você pode mandar tudo para o denominador e trocar esse sinal. Então vai ficar x elevado a 6 sétimos. Ok? E aí vamos continuar.
Esse x elevado a 6 sétimos, podemos voltar para o formato de raiz. Você vai ficar com raiz de índice 7 de x elevado a 6. Só que o brasileiro não gosta de raiz no denominador, então vamos racionalizar isso. Se você não lembra da regra de racionalização, problema seu, se lembre. Mas o que faremos nessa situação é completar o número que está aqui para chegar nesse. Então vamos multiplicar por x elevado a 1, ou só raiz de 7. Quer dizer, raiz sétima de x. Então aqui embaixo você vai ficar com 7. Aí você vai poder multiplicar o que está dentro da raiz. Vai ficar x elevado a 7. Mas está dentro de uma raiz sétima. Então vai ficar somente x. E aqui em cima você vai ter a raiz sétima de x. Beleza? Então é isso aí. A resposta. Uma resposta mais... mais... mais abaitolada. Ok? Beleza. Chegando aqui tava bom já. Mas eu quis chegar aqui porque eu quis. Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo. F de x igual a π elevado a x. Essa daqui é do tipo exponencial. Como aprendemos, f' de x, você vai repetir toda a função e vai multiplicar pelo ln da base. Então, ln de π. Acabou. Simples. Fácil e rápido. Tutorial.